ainda assim, depois de 6 meses, eu continuo achando isso muito bacana, é o transporte aqui na Espanha. Você entra pra visitar um castelo histórico, você chega lá, é R$3,50. Então, tipo assim, eu acho muito legal. E detalhe, dependendo do dia, é de graça. E aí, meus amigos do canal Bom Trocado, eu sou o Rodrigo Morales. E eu sou a Anne. E nós estamos aqui no dia de hoje, que a gente voltou depois de 6 meses. Agora a gente já completou 6 meses que a gente tá na Espanha. 6 meses de Espanha, né, cara? Voltamos aqui pra gente poder falar sobre as coisas, as nossas impressões, né? Que a gente fez o vídeo de 2 meses, 1 mês, né, mais ou menos. De 1 mês, a gente fez vídeo de 1 mês morando na Espanha. Pra quem não sabe, tá caindo de paraquedas aqui no canal. A gente mora na Espanha, a gente fez agora 6 meses de Espanha e nós viemos aqui contar pra vocês os pontos positivos, negativos, expectativas versus realidades da nossa experiência de vida aqui na Europa. Então, se você não assistiu nossos vídeos, assiste aí que tem uma leva de um pouquinho de tudo, né? Tem. Um pouquinho de cada experiência que a gente vivenciou aqui, tem aqui. E, cara, o primeiro vídeo que a gente fez, que foi o primeiro mês, que foi pra quase 2 meses lá de experiência que a gente tava aqui, o primeiro tópico que a gente começou, que eu anotei aqui pra gente conversar, que eu notei que a gente tava no verão. Então, muita coisa mudou, né? De lá do... Gente, é assim, uma coisa que a gente não acostumou, eu acredito que a gente também vai demorar muito pra acostumar, que é o clima aqui na Europa, né? O clima na Europa, ou ele é muito quente ou ele é muito frio. E nós estamos morando numa casa que nós já fizemos o tour aqui pra vocês assistirem, ela não tem calefação, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ter um aquecedor aqui, porque o frio da Europa é muito frio. Ixi. Né? Então isso foi uma das coisas que a gente criou uma expectativa, mas a realidade é bem diferente. As estações aqui são muito bem definidas, então a gente já passou aqui o verão, que foi muito calor, a gente passou o outono, que foi um pouco ameno, e depois no finalzinho dele começou a emendar com o inverno, começou a ficar bem frio, e agora a gente já tá no inverno, e eu confesso pra vocês que é bem frio, mas a gente tá conseguindo se virar relativamente bem com um aquecedor bem pequenininho, que é um aquecedor de banheiro, né? Não é o aquecedor do ambiente, assim, da casa em si. Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, porque a gente tá sentindo um frio fora do normal, porque a gente é carioca, então carioca sente frio com qualquer coisa. Então, assim, a gente tá sentindo um frio que não tá valendo a pena. Porque se tivesse neve, ia valer a pena. Pô, mas porque é um frio muito frio, se tivesse com cara, neve, ia estar completamente mais desconfortável do que tá agora. Mas ia fazer jus, Rodrigo. A gente ia estar sofrendo, mas tá vendo a neve. Agora eu tô sofrendo como se estivesse na neve, mas não tem neve. Porque aqui onde a gente mora não neva. É verdade. A gente tem que sair pelo menos umas 2 horinhas de carro pra poder ir pra Granada ou então pra poder ir pra Honda, pra gente poder encontrar neve. Mas a gente ainda não viu neve. Vamos ver se esse ano a gente consegue encontrar ela aí pra falar muito prazer, neve. Outro ponto também que a gente conversou logo em seguida foi se a gente estava se acostumando com o fuso. Com 2 meses pra cá, a gente não estava se acostumando e a gente continua. Galera, uma das dificuldades pra quem vai sair do país e vai pra um lugar onde o fuso horário é muito diferente, por exemplo, nós estamos na Espanha e o fuso horário aqui no horário de verão são 5 horas de diferença, quando não 4 horas. Faz muita diferença pra gente, por quê? A gente acorda meio-dia, 8, 9, 10, 11, meio-dia, e no Brasil ainda são 8 horas da manhã. Então a gente acorda meio-dia pra tomar café da manhã, porque a gente tá trabalhando com o fuso horário do Brasil. Então, assim, pra gente tá. A gente não conseguiu acostumar. Não sei se pra outras pessoas é menos difícil, mas pra gente tem sido muito difícil. E nós já estamos aqui tem 6 meses. 6 meses. A gente tá tentando, mas a gente ainda não conseguiu. Mas a gente vai ter que encontrar uma forma de sincronizar minimamente o nosso horário do Brasil com o nosso horário na Espanha pra poder aumentar um pouco mais da qualidade de vida da gente aqui, porque a gente veio pra cá por causa de qualidade de vida, mas acaba que o horário operacional aqui da Espanha, a gente passa dormindo, parte da noite a gente passa acordado, então não tem muita coisa pra fazer. Final de semana a gente até consegue inverter um pouquinho isso. Pois é, ou quando a gente tem algum compromisso que a gente precisa sair pra resolver alguma coisa, e aí a gente se organiza pra acordar cedo, mas logo depois a gente volta ao fuso horário errado de novo. Então, a gente ainda tá se organizando, mesmo depois de 6 meses morando na Espanha, a gente ainda tá se organizando com relação ao fuso horário. Uma das coisas que
que eu achei muito positivo aqui. Assim que eu cheguei aqui, eu fiquei bem impactada. E ainda assim, depois de 6 meses, eu continuo achando isso muito bacana, é o transporte aqui na Espanha. Transporte público, né? O transporte público na Espanha, assim que eu cheguei, eu fiquei muito impressionada, porque é muito diferente do Brasil. Questão de do cuidado tanto dos profissionais, do cuidado do ônibus, da limpeza. Todos os ônibus aqui têm ar-condicionado. Tem a questão de você usar um aplicativo pra você saber exatamente a hora que você pode estar no ponto, pra você Sim. se organizar. E eu fiquei impressionada assim que eu cheguei, e eu já estou aqui há 6 meses, utilizo o ônibus pra tudo, e ainda assim continuo assim impressionada. Então é uma coisa que me impactou positivamente e mantém esse impacto positivo pra mim. E você achou o quê? A única questão do ônibus é que, pelo menos aqui onde a gente mora, mas acredito que isso seja um problema pra diversos outros lugares, é que os ônibus param de rodar muito cedo. Então, muito cedo, por exemplo, o ônibus que vem pra nossa casa do centro da cidade, ele para de rodar 11 horas da noite. Então, acaba dificultando, porque a gente quer ficar um pouco mais tarde no centro e não dá. Pra gente voltar, a gente tem que voltar de Uber. E Uber aqui é relativamente caro. Qualquer corridinha que você dá aí é 12 euros, então não é como no Brasil, que qualquer corrida que você faz numa corrida de 8 reais, 7 reais, não é. Aqui qualquer corrida que você faz é 50, 60 reais. Então acaba não valendo a pena. Então, o ônibus sim é muito bom, funciona muito bem, mas ele poderia estender um pouco mais. E isso acaba aguçando a nossa necessidade de ter que ter um carro para poder não só se permitir a fazer esses passeios fora do horário que os ônibus estão funcionando, mas também para poder facilitar, pra gente poder fazer compra e tal, e todas as outras coisas mais. Sim, facilita bastante. Então agora pra 2023, provavelmente a gente vai estar comprando um carro aí, mas não vamos abrir mão da nossa qualidade de vida. A gente veio morar na Espanha pra poder ter hábitos saudáveis, pra poder andar mais de bicicleta, pra poder caminhar mais, andar mais pelas ruas. Então a gente vai manter isso, mas a gente vai ter o carro como um recurso pra poder, de fato, quando se quiser necessário, a gente usar o carro, porque às vezes complica bastante pra gente sair, né? Uma coisa, assim, difícil, assim, de se adaptar também foi a comida daqui, né? Total. Assim, as pessoas perguntam sempre que mandam direct no Instagram ou nos próprios vídeos que se a gente tá conseguindo se acostumar com a comida daqui. Gente, não. Assim, no nosso dia a dia, a gente come a nossa comida tradicional mesmo. Arroz, feijão, macarrão, carne, salada. A comida daqui, tradicional, a gente não conseguiu, assim... A gente come se a gente for num restaurante, mas não é uma coisa que a gente quer trazer pro nosso dia a dia, né? É bom, é gostoso, mas não é nada surpreendente, não é nada que me tira de casa pra poder comer uma comida espanhola. Pois é. Complicado. E eu confesso que eu criei expectativa. Eu também. Eu criei muita expectativa na culinária. É mediterrânea aqui, né? É, mas mais engraçado a mediterrânea. gente ter criado essa expectativa porque a gente nunca foi muito fã de peixe. Apesar de peixe em comida japonesa. Sim. Comer um sashimi, um sushi, a gente gosta. Agora, a gente nunca foi de comer, vamos supor, um cozido, um peixe assado. A gente nunca foi comer frutos do mar, uma caldeirada. A gente nunca foi disso. Não foi. E mesmo assim, a gente criou muita expectativa aqui. Eu criei muita expectativa tanto na culinária mesmo, né? De comidas tradicionais, como em doces, sobremesas também. E nos dois, eu criei tanta expectativa e eu não... Tipo, os doces daqui não tem aquela explosão de açúcar igual a gente tá acostumado no Brasil. E as comidas daqui não consigo trazer pro meu dia a dia. São boas, mas não consigo trazer assim pro meu dia a dia. E eu criei não uma surpreendem. expectativa. Elas são boas, mas não surpreendem. Ficam longe de surpreender. Apesar da gente ter experimentado, por exemplo, a paella com arroz negro, eu gostei muito. Foi uma coisa que... Sim, mas é uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Sim. Sai totalmente do tradicional, de tudo que eu já tinha comido. É gostoso, mas não é uma coisa que eu falei... Mas eu troco tenho que ela voltar. fácil por uma farofa de ovo. Eu troco ela fácil por um feijão tropeiro. Eu troco ela fácil por um... Vamos botar aí um Oswaldo Aranha. Que merda, hein? O João Aranha é o bife com ovo, né? o bife com aquela batata aquela Não, portuguesa é com não. ovo. Não, esse daí é o bife a cavalo. Isso é outra coisa. Então, a comida que não surpreende nada, cara. A comida de rua aqui que a gente experimentou foi o kebab, que a gente também falou no vídeo, lá no vídeo de 2 meses. A gente não tinha experimentado o kebab. A gente comeu uma vez o kebab, né? A gente gravou? Não, a gente não A gravou. gente não gravou. A gente ainda tem que gravar. Vocês pedem pra gente gravar comida de rua, a gente não gravou. A gente comeu e não não gravou. gravou. Mas o kebab, gente, cara, é uma comida boa, é uma comida, como eu costumo dizer, que é aquela pra tampar buraco, tu tá na rua, tá com fome, quer comer alguma coisa rápida e relativamente barata, você vai lá e come um kebab. Então é como se fosse um hambúrguer, como se fosse um cachorro quente. Então, ok também, mas também não troco por um tradicional cachorro quente de qualquer barraquinha do Rio de Janeiro. Eu acho que
dar de lavada no kebab que a gente Chamou, comeu. hein? Então, a comida aqui, cara, comida, eu acho que é muito difícil algum lugar competir com o Brasil, porque o Brasil é... Então, assim, a culinária daqui deixou bastante, assim, a gente bem surpreso, porque a gente queria muito ter uma experiência muito fora do normal, e a gente não teve, né? Outro ponto que a gente falou também foi sobre o idioma. Então, o idioma, cara, a gente, pelo menos por mim, eu consigo hoje, depois de 6 meses, ouvir muito melhor, eu consigo me comunicar melhor e percebo que as pessoas cada vez mais estão me entendendo com mais facilidade. Mesmo com dedicação zero aos estudos, que a gente não estuda praticamente nada de espanhol, né? Pois É é. só realmente se jogando no dia a Quando a dia. gente fez o nosso mês de Espanha, nós falamos dessa dificuldade da gente conseguir falar, porque a gente precisa resolver coisa na rua, tirar documentos, tem que argumentar, tem que debater algum assunto, e isso traz uma dificuldade pra gente, que é o idioma, apesar de muitas palavras serem parecidas. Só que a gente tá morando aqui há 6 meses, e um hábito que a gente também não mudou foi de consumir a televisão daqui. A gente fica assistindo muito tempo o conteúdo do Brasil. Brasileiro, a gente tem a assinatura da televisão do Brasil, então a gente fica assistindo os programas do Brasil e a gente não tem esse costume. Então, automaticamente, a nossa experiência é quando a gente bota o pé na rua. Dentro de casa a gente não tem, né? Sim. E ainda assim a gente tem conseguido se virar bastante. Inclusive, a gente já levou os gatos pra vacinar, fez compra, tirou documento, fez um monte de coisa, mas a gente poderia estar muito melhor. Não, a gente tá se virando bem. Se a gente tivesse correndo em paralelo, estudando também, A gente estaria, ó. a gente estaria bem melhor. Mas, enfim, a gente teve que resolver outros problemas. E quem acompanhou o começo dos vídeos aí, a gente passou alguns certos perrengues pra poder alugar casa e tal, com os documentos e tal. Então, logo que a gente conseguiu, a gente também se deu um luxo de relaxar um pouco, desacelerar um pouco, que é um Vocês outro... viram que a gente sofreu bastante quando chegou aqui, né? Então a gente se permitiu também desregrar um pouco até a alimentação e tal, pra gente poder se dar o luxo mesmo de ficar de boa e não ficar correndo, tendo que estudar e aprender tudo, pra gente poder dar um tempo na correria. Mas já a gente vai voltar também a estudar e tal, pra gente poder dar uma acelerada nesse período aí de espanhol que a gente deixou de aprender. Pois é. Outra coisa nesse período de 6 meses aqui na Espanha que a gente chegou, a gente também não sabia como funcionava, a gente se adaptou, mas a gente ainda não... Como é que eu posso dizer? A gente se adaptou, mas a gente não gostou. Ué? E essa questão de cita. Tudo é cita aqui na Espanha. Então, tipo assim, você chega num lugar pra você... O que é a cita? Cita é um agendamento de horário pra algum serviço. Então, vamos supor, eu chego no salão de... Beleza, eu quero cortar o meu cabelo, o salão tá vazio. A menina vai perguntar, você tem uma cita? Ou seja, você tem um horário agendado? Eu falo, não. Ela, então você tem que agendar. O salão tá vazio, mas ela não pode me atender. Então, assim, isso é uma coisa que quando a gente chegou aqui, a gente entendeu que funcionava assim, a gente se enquadrou nessas regras, né, pra se adaptar, mas a gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente quer ir na rua, quer resolver uma coisa, tem 10 coisas pra resolver na rua, não dá. Você tem que marcar cita. Difícil, mas é bom, porque todas as coisas que a gente fez com coisas públicas que a gente tinha que ir, comissaria de polícia, A gente conseguiu ou resolver. qualquer outra coisa, a gente teve que agendar a cita com 3 meses de antecedência, mas, porém, entretanto, todavia, quando você chega lá, você espera um pouquinho, mas você é bem atendido, você resolve o problema que isso você é tem bom. que resolver. Não é aquele negócio que você vai marcar uma cita e não vai chegar lá e não vai resolver. Outra coisa que cabe ressaltar, os espanhóis, pelo menos as pessoas que tangenciaram com a gente nesse período, funcionários públicos, pessoas que trabalham Polícia. em lojas e tal, policiais, cara, sempre atenderam a gente muito bem, sempre super bem Em todos os lugares, restaurantes, tudo. receptivos e tal, muito legal. Então a galera pergunta muito se os espanhóis recebem bem os brasileiros. E recebem, A gente sim. foi muito bem recebido aqui, então nesse critério não tem problema nenhum. E isso que a Anne fala torna a nossa rotina um pouco mais lenta. E a gente era de querer resolver as coisas rápido e aqui a gente não consegue resolver as coisas rápido. Outro dia o Rodrigo Sá falou assim, vou cortar o cabelo ali rapidinho. Eu falei, Rodrigo, tu não tem cita. Ele, não, mas eu vou lá. Ele voltou. Tava fechado. Não, você é burro, cara, que loucura. Cabelo desse tamanho, que tava fechado, porque ele tem que marcar cita pra pessoa poder abrir o salão pra te atender. Então, tipo assim, a gente ainda- Complicado. o ritmo ainda tá acelerado. Uma coisa que eu achei que eu acho positiva aqui na Espanha, desde o dia que eu cheguei, é a acessibilidade dos pontos turísticos. Tanto pra quem já mora aqui, quanto pra quem chega aqui a passeio. Porque no Brasil, eu morava no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tô com o Rodrigo há 17 anos e a gente nunca foi juntos no Cristo Redentor, por exemplo. Porque assim, Não, no Cristo não. além de ser caro, não é um costume que a gente tem de ficar passeando. E aqui na Espanha, além de ser fácil acesso, acessível na questão monetária também. Então, assim, você entra pra visitar um castelo histórico, umas ruínas com milhares de anos, sei que lá, você chega lá é R$3,50. Então, tipo assim, eu acho muito legal.
É bacana, mas eu acho que isso daí é mais do problema da cidade de cada um mora. Eu acho que todo mundo explora muito pouco a sua própria cidade. A gente que morava no Rio de Janeiro, eu só fui no Cristo Redentor uma vez. Com a Ania, eu nunca fui no Cristo Redentor. Então a gente já foi no Pão de Açúcar e tal. Tu acha que nunca foi no Cristo? Eu nunca fui no Cristo. Caramba! A carioca de Nutella que eu sou. Mas essa é a realidade de muita gente. Então, como eu já vi pessoas aqui na Espanha que falam que nunca foram no castelo tal. Eu escutei a menina falando que foi lá em Madrid. Era a primeira vez que ela foi em Madrid e ela deve ter, o quê? Uns 30 anos, que é a menina que mora aqui em cima. Ela falou que nunca tinha ido em Madrid. Ela deve ter mais ou menos a nossa idade. A Madrid é 5 horas de diferença daqui, 5 horas de carro daqui pra lá. E uma passagem daqui pra Madrid é o quê? 40 euros? É. De avião? E pode ir de avião. 40 euros e a pessoa nunca foi. Então eu acho que é mais a questão das pessoas não quererem explorar tanto a sua própria cidade. Sabe aquela grama do vizinho sempre é melhor? Quando você vai pra uma cidade, você quer explorar tudo, mas na tua cidade você não tem. Pode ser, mas é que eu tô falando da experiência daqui. Sim, o preço e tal. Que eu achei assim, poxa, uma pessoa que mora aqui, ou uma pessoa que vem a passeio, pagar R$3,50 pra entrar num castelo histórico, com ruínas, sabe? Uma parada assim, grande, um passeio enorme. No Brasil, o Cristo deve estar uns R$80 a entrada. Pois é, lá. Nem você convertendo daria isso, entendeu? Então, assim, acho bem bacana. E detalhe, dependendo do dia, é de graça. Sim. A gente já falou isso no nosso canal também. Então, assim, aí, bem legal. Outro ponto também é que nesses 6 meses, sobre a sensação de segurança, a sensação de segurança continua plena. 6 meses que a gente tá aqui sem uma sombra de perigo, sem uma sombra de insatisfação. O medo do medo, porque quando a gente chegou aqui, a gente tava no verão e nós fizemos o nosso primeiro vídeo numa praça. A gente colocou o tripé na praça e pra gente foi uma coisa assim, caraca, a gente tá aqui, as bicicletas aqui, celular ali. Tem a câmera, cara, microfone, tudo Hoje isso. Hoje a gente só não fez porque tá frio pra caramba pra ir pra rua. Porque senão a gente estaria também numa praça fazendo de novo os 6 meses, assim, tá? Então, assim, a sensação de segurança não passou pelo fato de a gente já ter acostumado a estar aqui. A sensação de segurança, de fato, existe. Isso é uma das coisas que a gente procurou muito quando a gente veio pra cá e foi um dos motivos da gente estar aqui. E isso tá valendo muito a pena, porque a gente se sente muito seguro aqui. O outro ponto que a gente falou no primeiro vídeo também, que cabe ressaltar, é que esse medo do medo, ele tá se tornando cada vez tão mais distante, que agora eu já consigo pegar minha bicicleta e parar numa lojinha próxima daqui de casa, vou lá, faço as compras, deixo ela lá sem ter que amarrar ela toda, volto e ela tá lá. Confesso que ainda fico surpreso. Quando eu volto, eu falo, caramba, ninguém roubou minha bicicleta. Mas já tô indo e fico desencanado. Vou lá, faço o que tem que fazer e tal, volto, não fico preocupado toda hora voltando pra ver se a bicicleta tá lá e tal. Mas se eu for no shopping que tem aqui próximo de casa, aí sim, eu ainda amarro a bicicleta, porque ainda tem muito turista e tal. Aí já é um ambiente que já não é tão controlado, não é uma coisa mais de bairro, não é uma coisa residencial. Então eu acho que aí pode sim ter um perigo de furto. De roubo, eu acho que esquece essa possibilidade. Uma coisa que a gente ainda não sabe como funciona, mas a gente acredita que seja muito legal, muito organizado e é um dos motivos que também fez a gente vir pra cá. Mas por incrível que pareça, a gente ainda não usou, é a saúde aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós viemos com um plano, né, de saúde, que ele dura 1 ano. Teve um dia, durante esses 6 meses aqui, que o Rodrigo comentou, que falou assim, acho que eu vou dar um pulo no médico, porque eu tô... Meu olho tava coçando pra caramba. Meu olho tá coçando muito, tá vermelho e tal. E aí, o que eu fiz? Eu liguei pra central, que atende a gente, ela já direcionou a gente pra um hospital perto da gente aqui, pegou o nosso endereço, viu o hospital mais perto, e falou, vocês podem ir pra lá, assim que chegar lá, vocês vão dar o código tal, porque já estão esperando vocês. Aí o Rodrigo desistiu de ir, e eles ligaram pra gente pra perguntar. Ficaram monitorando. Vocês conseguiram ir? Foram atendidos? Como é que tá o Rodrigo? Ele melhorou? Que não sei o que. Eu falei, caraca, cara. Muito então, legal, tipo assim, a gente ainda não testou, mas a gente já viu que já tem esse todo zelo, esse cuidado, não é só com saúde, não. A gente vê isso no transporte público, a gente vê isso nas pessoas na rua, as pessoas se preocupam com as outras. Então, isso é bem interessante. Pois é. Aí falou, melhoras, qualquer coisa, a gente tá aqui, que não sei o que. Eu falei, caraca, maluco, que isso, gente? Eu falei, Rodrigo, melhor tu ir, pô. Fiquei com uma pena da mulher, a mulher ficou, me ligou preocupada, não sei o que. Mas assim, a gente ainda não testou, a gente não sabe como é, a gente ainda nem foi no hospital ainda, sabe como é que é por dentro e tal, a gente sempre passa na porta de um que tem aqui, mas a gente ainda não sabe como é. Mas pelo cuidado que a gente já teve, eu acredito que seja muito bom, né, o atendimento aqui. Cara, e a gente tava falando também no primeiro vídeo sobre as expectativas, né? Cara, as minhas expectativas estão sendo surpreendidas a cada momento do ano, porque a gente mora na cidade de Málaga, aqui na região de Andalucia, e Málaga é uma cidade muito turística. E, cara, a cada momento do ano, a cidade se reinventa de uma forma diferente. A cada momento do ano são
atividades novas que a cidade oferece. Agora, por exemplo, no Natal, teve um mapeamento, né, de laser dentro, naquela igreja que tava lá, passando uma animação Nossa, na coisa mais estrutura da linda. igreja. Coisa linda. As ruas todas decoradas. No carnaval, mano, no verão, também as ruas tudo lotada e tal, tudo muito bem organizado. A cada momento do ano, a cidade vai se reinventando, vai oferecendo experiências novas pra você. E você verdade. vai cada vez curtindo um lado da cidade. Porque a cada momento que aconteceu, a gente teve Halloween também, que a gente participou do Halloween. Aquela festividade A que féria. é de féria também, que é por bairro, É. assim, né? Então, assim, a gente consegue identificar que eles têm um cuidado muito grande de trazer a festividade pras pessoas aqui, pros turistas, pros moradores. Então, assim, qualquer oportunidade de fazer uma festa na rua, de colocar tudo enfeitado, isso é feito com muito cuidado, com pensado. E a gente agora tá numa expectativa de saber como é que vai ser o final do ano também. É verdade. Porque a gente já o passou ano o novo, na Natal, verdade, né? a gente já passou as férias, que são carnaval, a gente passou Halloween, a gente passou Natal. E agora tá chegando já o final do ano, a gente também tá com essa expectativa de saber como é que vai ser. Porque a gente já viu que estão montando estruturas para proporcionar alguma coisa pra gente. É então, isso aí, assim, a gente vai voltar pra top contar demais. como é que foi o ano novo aí, que o Natal foi super animado, mas o Natal, a noite de Natal mesmo é dentro de casa, né? Cada um passa dentro da sua casa. Vamos ver como é que vai ser o ano novo. Uma outra coisa, cara, que no primeiro vídeo a gente ressaltou muito foi a questão das moscas. Ah, foi verdade! Mas eu vi uma outra youtuber que tava falando sobre as moscas aqui na Espanha. E, cara, a gente tá no sul da Espanha. E ela tá mais pro norte da Espanha. Então, se ela tá vivenciando o mesmo problema, acredito que mosca seja algo bem comum. Essa coisa chata aqui Não, na Espanha. as moscas daqui da Espanha não são uma mosca que, pousou na tua comida, você espantou, não. Você espanta, ela vem, tenta entrar no teu olho, no teu ouvido, ela bate na vira tua um testa. papagaio, vai contigo pra tudo quanto é lugar. Ela é o horror. A mosca daqui é o terror. Mas, assim, na época de inverno, ela diminuiu bastante. É, né? diminuiu. Mas no período, enquanto ainda tava esfriando, elas querendo invadir pra dentro de casa pra ficar no quentinho, era tenso. Tinha que trancar a casa toda porque surgiam as moscas que invadiam, mano. É bizarro. Então eu pensei que era uma coisa mais da região onde a gente morava, mas não. Se alguém tá reclamando mais pro norte da Espanha, acredito que seja uma coisa comum aqui na região. Outra coisa também são o preço das coisas. A galera pergunta muito se depois dessa guerra da Ucrânia e tal, se os preços têm mudado não, bastante. Que a guerra ainda tá, né? Ainda tá rolando, né? É, depois do começo dela, que eu Sim, digo. sim. Então, cara, desde que a gente chegou aqui, a gente só consegue dizer realmente que os preços a partir do momento que a gente chegou aqui. A gente percebe, sim, que o preço tem mudado no supermercado, mas também não mudou coisas absurdas. Mudou, tipo assim, 5 cêntimos, 10 cêntimos de alguma coisa, outra coisa ali A e gente tal. percebeu a mudança no valor, mas nada exorbitante que Sim. pese no seu orçamento no final do mês. Mas você percebe uma diferença nos valores. Outra coisa que a gente ainda está começando a viver esse processo é a gente teve muita dificuldade quando chegou aqui na Espanha para poder alugar um imóvel. Vocês que acompanham a gente no canal sabem o visto que a gente tirou para chegar aqui, todo o processo que foi para conseguir um imóvel. E a gente almeja mudar de imóvel para ir num imóvel, né, mais espaçoso pra gente conseguir montar o nosso escritório legal e tal. E agora a gente tá começando a viver a experiência de como é o mercado fora da temporada, porque a gente chegou aqui no auge do verão. Sim. E agora a gente tá entrando no inverno e aí automaticamente muitos imóveis ficam mais liberados, os valores vão mudando e a gente tá vivendo essa experiência aqui agora. Sim, sim. Mas que eu acredito que também não seja fácil de alugar. Não é fácil não. A região aqui de Málaga é muito procurado, então não é fácil alugar imóvel aqui. Não pensem que vão vir pra cá e vai ser fácil. Não é impossível, mas venha preparado aí, cara, te digo assim, pra poder ficar pelo menos um mês inteiro no Airbnb, pra você poder procurar. Nós ficamos 3 semanas assim que chegamos aqui. Então vem preparado, vem mais então, vem preparado pra ficar um mês e meio no Airbnb, porque de repente não pode não dar a sorte que a gente deu. O Papai do Céu ajudou muito a gente. Uhum. E outra coisa que eu queria dizer é sobre mais ou menos o nosso gasto mensal. Não vou entrar em detalhes, Porque depois a gente vai fazer. Ah, eu vou rir agora. eu não vou entrar É muito que em ele detalhes. não sabe. Claro que eu sei, pô. Fala aí, então. É mais ou menos 1.200 euros que a gente gasta por mês. Varia um pouco pra cima, varia um pouco pra baixo, mas fica em torno aí, vamos supor que a gente tá gastando uma média de 1.200 euros dentro desses 6 meses. Errei? Uhum. Errei ou acertei? Errou. Errou!
Errei? Não, Quanto não, que é, não, então? não, sério, você falou, é mais ou menos isso É mesmo. isso aí, é Varia uma um pouquinho média, pra pô. cima, É, tá certo. É uma média. Tem dia que tem mês que gasta mais, tem mês que gasta menos. A média, então. Então, se você quiser uma base aí pra você ter ideia, a base é essa. Essa é a nossa realidade de 6 meses, morando na região aqui de Pagando Andalucia, na aluguel, Espanha. água, luz, telefone, Tudo pago, internet, passeio, compras tudo do pago. mês, passeio, cuidando dos nossos animaizinhos que te Comendo trouxe dois bem. gatos, comendo bem, saindo pra passear, sim, tudo mesmo. Ele gira em torno desse valor. E a gente tava fazendo as contas outro dia, esse é praticamente o valor que a gente gastava no Brasil, e no Brasil a gente gastava, na verdade, um pouco menos, né? Não, um pouco mais. No É, Brasil um a gente pouco gastava mais. mais. Desculpa, no Brasil... Morava na Zona Norte. Pra quem conhece a Zona Norte do Rio de Janeiro, a gente morava em Vicente de Carvalho. E a gente gastava mais morando na Zona Norte do Rio de Janeiro do que a gente tá morando agora na Espanha. Isso com o carro quitado que nós tínhamos e tal, e a gente gastava mais do que a gente gasta aqui vivendo a mesma coisa. Então, assim, sem abrir mão das coisas que a gente gosta de fazer. Então, assim, às vezes vale colocar, né, na ponta do lápis o que você quer, planejando pra você poder conquistar. Porque, gente, no final das contas, a conta bate de qualquer jeito. Não tem muito, né, um bicho de sete cabeças, É só né? se planejar dentro da tua realidade. Nós somos um casal que a gente vive uma realidade bem simples. Então é muito mais fácil você encontrar um equilíbrio financeiro quando você tem uma vida simples do que quando você quer viver ostentando, quando você vive à base de luxo e tal. Verdade. Então a gente tem esse certo equilíbrio. Então se você tem esse equilíbrio, acredito que vai ser mais fácil. Outra coisa que eu achei que ia ser um pouco difícil da gente conseguir manejar isso, assim que a gente chegou aqui, a gente teve um pouco de dificuldade de transferir o dinheiro pra cá. Sim. Porque a gente tinha que pagar o Airbnb, a gente tinha que pagar a fiança, pagar o seguro, pagar o aluguel daqui, então a gente tinha que trazer um dinheiro um pouquinho maior. E a gente teve muita dificuldade. O dinheiro voltava, dava 2 dias pra poder conseguir. E a gente foi um perrengue, assim, sabe? E aí, depois o Rodrigo conseguiu uma maneira muito mais prática. O dinheiro, ele entra em menos de 1 hora na nossa conta, né? A gente tava usando a remessa online, mas depois a gente começou a usar o TransferWise. Então, Gente, depois que a gente TransferWise- botou pra Wise, cara, Até eu que não mudou tenho a parada. o costume de usar muito, eu já fiz transferência. A transferência entra no mesmo dia, entra em algumas horas, assim. E isso facilitou muito, muito, porque a gente tava olhando hoje, transfere hoje ou transfere amanhã, a gente vai se organizando assim. Então, quem quiser transferir dinheiro do Brasil pra qualquer lugar ou de qualquer lugar pro Brasil, eu vou deixar o link aqui também na descrição, porque Sim. além de vocês conseguirem fazer um trâmite de maneira muito mais rápida e muito mais fácil, usando o nosso link, você também tem desconto na primeira remessa. Então, assim, gente, dá uma olhada, clica, lê lá tudo com calma, faz essa transferência com desconto que vale muito bom trocado. E você que chegou até aqui, não se esquece de dar o teu like aí, que isso ajuda pra caramba a gente. Dá o teu like aqui, comenta aqui embaixo pra que lugar que você tá querendo vir da Espanha, se é só um sonho, ou se você já tá planejando. Bota aqui embaixo pra gente poder interagir. E agora eu vou pra última parte do nosso vídeo, que é uma parte dolorosa, que a gente não tinha vivido ainda no primeiro mês, e agora com 6 meses a gente já pode falar. Que é que a gente sentiu na pele a dor de estar distante da família nas datas comemorativas. Eu botei aqui no meu top, saudade. Nas datas comemorativas e em momentos difíceis, né? Que é quando a gente perde um ente querido, alguma Verdade. coisa assim do tipo. Nesses 6 Estar meses- distante é muito difícil. Nesses 6 meses aconteceram muitas coisas aqui com a gente, inclusive eu perdi uma pessoa muito, muito importante na minha vida e eu não pude estar lá. E isso é uma coisa que mexe muito, assim, sabe? É muito difícil você estar longe da sua família e você estar longe da sua família no momento em que você quer estar muito perto. Então, assim, é uma coisa que você tem que trabalhar muito seu psicológico, você tem que, se você tiver alguma religião, se apegar muito a ela, a pessoa que tá do teu lado também, ser o seu pilar ali, porque a saudade da família, a saudade do amigo, a saudade da sua rotina, Sim. tudo pesa muito aqui, né? Pesa sim. E aí foi o nosso primeiro Natal na Espanha também. Nós passamos só eu e o Rodrigo, os nossos 2 filhos, que Você é tem o que aprender Ed e a a pegar Morena. esse limão e fazer uma limonada. Porque se você entrar na Verdade. bad de ficar pensando que você tá longe, não sei o quê, ficar alimentando essa atmosfera, ela vai te sufocar. Pois é. E assim, a nossa convivência, ela é muito boa, né? Ela é muito, como é que eu posso... muito parceira. Então, assim, Não só por causa de nós dois, mas também por causa dos nossos gatinhos que a Pois gente é. trouxe, né? Eles são o que fazem a nossa casa de fato virar um lar, ter aquela coisa de lar, né? Porque a gente trouxe os nossos gatinhos com a gente. E o nosso Natal foi muito gostoso, né? Foi. Nós passamos o Natal aqui dentro de casa, fizemos uma ceia bem simplesinha. Eu, Rodrigo, o Ed e a Moreninha. A gente trouxe esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Tem horas que dá vontade de jogar pela janela?
dela? A gente Dá. trouxe esse safadão aqui que Porque tá ele é correndo. muito- A gente ele é liga as câmeras e ele começa a correr. Ele é muito safado, esse gato. E tem a Que Montranela daqui a pouco agora. ela chega aqui. Daqui a pouco ela passa aí. E aí, tipo assim, nós fizemos o Natal aqui em casa, só a gente, e foi assim, foi muito gostoso. Foi o primeiro Natal, assim, infelizmente longe da família, longe dos amigos, mas Larga isso aí. compensou. E assim, gente, estar longe da família é muito difícil, mas assim, se você quer realmente isso, se você quer realmente viver a experiência de sair do seu país, viver em outra cultura, outras coisas, então assim, se planeja porque vale a pena, vale a pena. Então, resumindo, cara, eu tô muito feliz com a atitude que eu tomei, com a decisão que eu tomei. Não me arrependo de nada, mas planejem-se. Planejem-se. Ó, o Didi empurrando a câmera. Planejem-se porque muitas das coisas que você, mesmo você se planejando, vai sair do teu controle. Não é aquilo que 100% que você vai colocar na tua tabela do Excel que vai acontecer. Então, esteja bem planejado. Não digo plano A e plano B, não, que eu não gosto de plano B, não. Eu gosto só de plano A. Eu Se tiver sou plano do B, a gente planejamento. desiste do plano A. Então, quando tu tem o plano B, tá rapidinho, tu fala, então vou pro plano B. Não, se tu só tem o plano A, é aquele até o final. Então, tem que ter um bom planejamento, mas com uma margem de erro boa, com um bom suporte financeiro que você possa vir pra cá. Isso pra faz não parte passar do perrengue. planejamento, né? Você planejar o custo, você planejar a tua rotina, o que você vai fazer, como você vai fazer, o que você tem que levar de documento, como é que você vai pesquisar tal coisa. Isso faz parte do planejamento. Então, assim. Se você planejar, por exemplo, te interrompendo, se você planejar que você precisa de 1.000, leva 2.000. Se você planejar que você vai alugar uma casa em 2 semanas, se prepara pra 4. Tempo é importante. Se prepara pra 4. Então vai botando sempre uma gordura pra cima, pensa na pior hipótese, porque se acontecer a melhor hipótese, você já tá preparado pra pior. Então é isso. Então, assim, você tem mais alguma coisa de ponto? não, é isso. Então, assim, gente, os nossos 6 meses aqui na Espanha foi isso, saudade, tudo que a gente tem pra poder conversar com vocês, ponto positivo, ponto negativo, o que a gente criou de expectativa e o que de fato é a realidade, os nossos 6 meses aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque compartilhar com vocês a nossa experiência aqui tá sendo uma coisa surreal, né? É a nossa terapia pra poder se manter aqui conectado, não só com os amigos, mas também com os novos amigos que a cada dia vão chegando A aqui. nossa família tá crescendo, o Bom Trocado tá crescendo, e graças a vocês que acompanham os nossos vlogs, que acompanham a nossa experiência aqui na Espanha. Porque tem gente que acompanha a gente porque quer vivenciar isso, tem gente que acompanha a gente porque Tá torcendo pra gente. gosta da gente, tem gente que acompanha a gente porque veio por alguma outra coisa, que o nosso canal é 360, né? Chegou por algum outro vídeo e tá aqui também. Então, assim, todo mundo vai chegando, vai puxando uma cadeira e a roda tá aumentando. A família Bom Trocado tá aumentando. E isso pra gente é muito gratificante, né? É muito gratificante. Seja lá o que você vai fazer da sua vida, divirta-se durante o percurso, porque eu sempre costumo dizer isso com a Anne, o processo ele é duro, o processo ele é feio, o processo é sujo, então se você não se divertir no meio do processo, se você não encontrar uma forma de você se divertir durante o processo, você, sei lá, vai dificultar mais as coisas. Então, mesmo a gente não tendo onde morar nas primeiras semanas aqui, mesmo a gente não tendo as coisas como a gente quer que ela esteja, a gente sabe que a gente está no processo, a gente se diverte, a gente vive o momento, a gente sai, a gente brinca, a gente organiza o nosso Natal, mesmo sabendo que a gente tá sozinho aqui, a gente comprou uma árvore de Natal, a gente gravou tudo, a gente aproveitou até mais o antes, o durante do Natal, agora que a gente tá sozinho, do que antes. Então eu acho que se a gente souber se divertir durante o processo, a gente torna tudo muito mais fácil. É verdade. Tá bom? Então, meus amigos, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu sou o Rodrigo Morales. Eu sou a Anne. E hasta luego. Hasta pronto.